Imagine viver em uma ilha paradisíaca, cercada pelo azul cristalino do Caribe, mas onde a eletricidade é racionada, a comida é escassa e até mesmo o acesso à água potável é uma luta diária. Bem-vindo a Cuba, um país que encanta o mundo com suas praias de tirar o fôlego e carros antigos pelas ruas, mas que esconde uma realidade sombria. Aqui a maioria da população sobrevive com menos de $20 por mês. Enquanto milhares de turistas visitam a Cuba em busca das férias dos sonhos, muitas famílias não têm o que comer. Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer 10 curiosidades chocantes sobre a Cuba que vão te surpreender. A Cuba está localizada no coração do Caribe, cercada pelo Golfo do México e pelo Oceano Atlântico. A ilha fica a apenas 150 quilômetros dos Estados Unidos e próxima de países como México, Jamaica, Bahamas e Haiti. Sua posição estratégica sempre chamou a atenção ao longo da história, seja por sua proximidade com grandes potências ou por seu papel nas rotas marítimas da região. Além de ser o maior arquipélago do Caribe, Cuba é conhecida por sua cultura rica, praias paradisíacas e a importância política que ocupa no cenário mundial. Vamos começar falando sobre um tema complexo e muitas vezes pouco conhecido. A realidade dos cubanos é marcada por desafios diários que afetam diretamente a qualidade de vida. Em meio a baixos salários e dificuldade de acesso a alimentos básicos e itens essenciais, tornam o cotidiano de muitas famílias uma verdadeira luta. Em Cuba, o sistema de racionamento ainda é uma parte central do abastecimento de alimentos. Cada família recebe cotas limitadas de produtos básicos, como arroz, feijão, açúcar e óleo. Mas, muitas vezes, essas quantidades não são suficientes para cobrir o mês inteiro. Para piorar, produtos como carne, leite e ovos são frequentemente racionados ou simplesmente desaparecem das prateleiras. Os supermercados, que deveriam ser a principal fonte de abastecimento, frequentemente exibem prateleiras vazias. Quando um produto essencial chega, é comum que as pessoas enfrentem longas filas, às vezes por horas, na esperança de conseguir algo que, em muitos lugares, seria considerado básico. Os baixos salários dificultam ainda mais a situação. Mesmo quando alguns itens estão disponíveis no mercado paralelo ou em lojas que vendem em moeda estrangeira, os preços são inacessíveis para a maioria. Isso obriga muitas famílias a improvisar ou buscar alternativas para garantir o mínimo necessário. Agora vamos falar sobre uma realidade que faz parte do dia a dia de muitos cubanos: a luta para complementar a renda em um cenário de salários extremamente baixos. Com uma média salarial de cerca de $20 por mês, boa parte da população recorre ao trabalho informal e ao mercado negro como forma de sobreviver. É comum encontrar pessoas oferecendo serviços como conserto de aparelhos eletrônicos, transporte em táxis particulares ou mesmo a venda de produtos que não estão disponíveis no comércio oficial. Esses trabalhos, muitas vezes improvisados, são uma alternativa para driblar as limitações do sistema econômico e garantir o sustento da família. O mercado negro, por sua vez, se tornou uma espécie de válvula de escape para muitos. Produtos básicos, como carne, ovos ou até peças de reposição para carros e eletrodomésticos, frequentemente só podem ser encontrados por meio dessas redes paralelas. Embora ilegais, essas práticas se tornaram parte da rotina, movidas pela necessidade. Muitas pessoas aprendem habilidades de forma autodidata ou passam a oferecer serviços que, em outros contextos, poderiam ser considerados simples, mas que em Cuba são indispensáveis para a sobrevivência. Esse cenário, no entanto, também traz seus desafios. Quem atua no mercado informal enfrenta o risco de sanções, além de viver com a incerteza de um sistema que não oferece estabilidade. Apesar disso, para muitos cubanos, essa é a única forma de equilibrar as contas e garantir o mínimo necessário para o dia a dia. Imagine viver em um pequeno país no Caribe, onde as opiniões políticas podem determinar o rumo da sua vida, e expressar ideias contrárias ao governo é um risco constante. Essa é a realidade enfrentada por muitos em Cuba, um lugar onde o sistema político e econômico tem moldado o cotidiano da população por décadas. O socialismo cubano, oficializado após a Revolução de 1959, trouxe mudanças profundas à estrutura do país. Desde então, o governo centralizou o controle sobre quase todos os aspectos da economia, gerenciando setores como a produção agrícola, as indústrias e até o pequeno comércio. Em teoria, essa abordagem busca garantir igualdade social, oferecendo a todos acesso aos recursos básicos. Contudo, na prática, as consequências são severas. A economia centralizada enfrenta dificuldades, como a baixa produtividade e a incapacidade de atrair investimentos estrangeiros. Isso resulta em escassez constante de bens essenciais, como alimentos, medicamentos e produtos de higiene. O cubano médio muitas vezes precisa enfrentar longas filas para adquirir itens básicos, quando disponíveis. A moeda local, debilitada por anos de crise e sanções internacionais, limita ainda mais o poder de compra da população.
população. Produtos importados, quando chegam às prateleiras, são vendidos a preços exorbitantes, tornando-se um privilégio inacessível para muitos. O controle estatal não se limita à economia. Ele está inserido em áreas cruciais como educação, saúde e comunicação. Por um lado, o sistema de saúde cubano é reconhecido mundialmente por oferecer atendimento universal e gratuito. Por outro, a falta de insumos médicos e de uma infraestrutura moderna dificulta o acesso a tratamentos mais avançados. Na educação, a gratuidade garante que todos tenham acesso às escolas e universidades. No entanto, as opções de carreira estão restritas às necessidades do governo, e a liberdade acadêmica é praticamente inexistente, com disciplinas e currículos muitas vezes moldados para reforçar a ideologia estatal. Outro aspecto marcante é o controle sobre a liberdade de expressão e de organização. Qualquer tentativa de formar grupos políticos alternativos, criticar abertamente o governo ou organizar atividades fora da supervisão estatal pode levar a consequências severas. Prisões de opositores, vigilância constante e censura à imprensa são práticas comuns, utilizadas para manter a estabilidade do regime. A mídia é estritamente controlada e os cubanos dependem de redes alternativas, como o paquete semanal, uma espécie de USB com conteúdo digital, para conseguir acessar informações que vão além do discurso oficial. Apesar dos desafios, a resiliência do povo cubano é notável. Muitos encontram maneiras criativas de superar as limitações impostas pelo sistema. Redes informais de troca de produtos e serviços, conhecidas como mercados negros, ajudam a suprir as necessidades básicas da população. Além disso, artistas, músicos e ativistas utilizam suas plataformas para expressar insatisfações e retratar a realidade de forma crítica, mesmo sabendo dos riscos que correm. A repressão, porém, não sufoca completamente o desejo de mudança. Movimentos de dissidência, ainda que pequenos, mostram que há uma parcela da sociedade disposta a desafiar o governo. Esses grupos, muitas vezes compostos por jovens, utilizam a internet, redes sociais e outros meios para denunciar as condições de vida no país e chamar a atenção internacional para a situação. Agora vamos falar sobre a infraestrutura precária na Cuba. Alguns problemas, como o abastecimento irregular de água potável e o racionamento frequente de eletricidade, tornam a vida dos cubanos ainda mais difícil, especialmente nas casas, hospitais e escolas. O acesso à água potável é uma das maiores dificuldades. Em muitas regiões, o fornecimento é instável, obrigando as pessoas a armazenarem água em recipientes improvisados. Essa prática, apesar de necessária, aumenta o risco de contaminação e doenças. As famílias precisam planejar suas rotinas em função da chegada da água, que às vezes só aparece por algumas horas em alguns dias na semana. O racionamento de eletricidade também faz parte do dia a dia. Os apagões são comuns, principalmente em períodos de maior demanda ou quando o sistema de geração de energia não consegue atender às necessidades. Nas casas, isso significa cozinhar às pressas antes que a energia acabe ou passar noites quentes sem ventilação. Já nos hospitais, a situação é ainda mais crítica. Alguns equipamentos essenciais podem parar de funcionar, colocando várias vidas em risco. As escolas também enfrentam desafios significativos. A falta de eletricidade prejudica as aulas, principalmente aquelas que dependem de computadores ou projetores. Além disso, a escassez de água afeta desde a higiene básica até a preparação de refeições para os alunos. Em Cuba, o turismo é um dos principais motores da economia, mas também revela uma grande desigualdade entre o que é oferecido aos estrangeiros e o que está disponível para a população local. Os resorts luxuosos, praias de águas cristalinas e restaurantes são bem abastecidos e planejados para atrair visitantes, enquanto a realidade dos cubanos contrasta fortemente com essa realidade. Os turistas desfrutam de uma infraestrutura exclusiva que inclui hotéis de alto padrão, transporte moderno e serviços especializados. Tudo é pensado para oferecer conforto e uma experiência perfeita. No entanto, esses mesmos recursos raramente estão acessíveis aos moradores locais, que enfrentam limitações no acesso a bens básicos, transporte público deficiente e uma rede de serviços sobrecarregada. A moeda também reforça essa desigualdade. Muitos dos serviços destinados aos turistas são cobrados em moedas fortes, como dólares ou euros, enquanto os cubanos recebem salários em moeda nacional, que tem menor poder de compra. O contraste é ainda mais evidente nas áreas turísticas. Enquanto os visitantes caminham por bairros históricos restaurados, a poucos metros dali, os moradores enfrentam ruas mal cuidadas, prédios deteriorados e a luta diária para garantir o básico. Apesar disso, muitos cubanos trabalham diretamente no setor turístico, buscando oportunidades para melhorar sua qualidade de vida. Guias turísticos, músicos e artesãos locais tentam aproveitar o fluxo de visitantes para garantir uma renda extra, mesmo que os lucros maiores fiquem com
com grandes empresas ou órgãos controlados pelo governo. Agora vamos falar sobre um dos maiores problemas da Cuba, a crise de combustíveis. Nos postos de gasolina, as filas são intermináveis e já fazem parte do dia a dia da população. Os motoristas chegam a esperar horas ou até dias para conseguir abastecer seus veículos. Essa situação, além de exaustiva, limita a mobilidade de trabalhadores, estudantes e até mesmo serviços essenciais, como ambulâncias e transporte público. Muitas vezes, a solução é recorrer a métodos alternativos, como caronas improvisadas ou meios de transporte não motorizados, o que nem sempre é viável. Os pequenos negócios que dependem de transporte para entregar mercadorias ou prestar serviços enfrentam grandes dificuldades. Muitos caminhões de entrega ficam parados, agricultores têm dificuldade em levar produtos para os mercados e até os setores turísticos sofrem com a falta de combustível. O racionamento também afeta diretamente a geração de energia em algumas áreas, já que parte da eletricidade na ilha depende de fontes movidas a petróleo, e isso causa apagões frequentes. Para muitas famílias, a crise exige adaptações diárias. O transporte coletivo, já sobrecarregado, se torna ainda mais difícil de usar, e as opções de transporte privado, como táxis, ficam mais caras e inacessíveis para a maioria. Além disso, a dependência de importações de combustível coloca a Cuba em uma posição complicada, agravada por fatores externos como sanções econômicas e a redução no fornecimento de parceiros comerciais. Enquanto muitos países estão cada vez mais conectados à internet, os cubanos enfrentam várias barreiras para acessar algo que se tornou essencial em boa parte do mundo. Para a maioria, a internet não é algo disponível a qualquer hora ou lugar. É preciso planejamento, paciência e muito dinheiro. Nas cidades, os pontos de acesso público à internet, como praças e parques, são os locais mais comuns para se conectar. Mas essa conexão vem com alguns limites. A velocidade é muito lenta, a privacidade é praticamente inexistente e o custo é alto quando comparado à renda média da população. Quem deseja acessar a internet precisa comprar cartões pré-pagos e o preço desses cartões torna o uso regular inacessível para muitos. Dentro de casa é ainda mais complicado. Somente uma pequena parte da população tem acesso a conexões domésticas, que são caras e burocráticas de conseguir. Para muitos cubanos, o mundo online está restrito a enviar mensagens em redes sociais ou a busca por informações essenciais, já que o consumo de vídeos e outras atividades que demandam uma internet melhor é um luxo. Essa realidade é ainda mais evidente quando se observa o contraste entre os turistas e os locais. Em hotéis e resorts, a internet é muito mais acessível, permitindo que visitantes compartilhem sua experiência em tempo real, algo que a maioria dos cubanos só pode imaginar. Agora vamos falar sobre uma curiosidade que vai te deixar chocado. Em Cuba, onde a escassez de alimentos é uma luta diária, algumas pessoas recorrem a uma solução inesperada e polêmica para driblar a fome. Não é sobre um prato exótico ou algo que você nunca ouviu falar, é sobre o álcool. Parece estranho, não é mesmo? Mas as bebidas alcoólicas, como o famoso rum cubano, acabam sendo usadas por alguns como uma forma de enganar o estômago em momentos de extrema necessidade. Essa escolha não é cultural nem festiva, mas uma medida desesperada em situações onde a comida é escassa. O álcool é facilmente disponível em comparação com alimentos básicos e acaba sendo utilizado para amenizar a sensação de fome. Para quem enfrenta longos períodos sem uma refeição completa, uma dose de rum ou outra bebida local pode parecer, ainda que momentaneamente, uma solução para lidar com a fome. Esse hábito gera algumas consequências. O consumo excessivo de álcool para substituir alimentos pode prejudicar a saúde física e mental, além de agravar outras dificuldades enfrentadas diariamente. Agora vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos sobre a Cuba, o sistema de saúde e o papel dos médicos cubanos no mundo. Você sabia que Cuba é reconhecida como um dos maiores exportadores de profissionais da saúde? Os médicos cubanos estão presentes em dezenas de países, participando de missões humanitárias que salvam milhares de vidas. Mas o que parece ser uma história de dedicação e solidariedade esconde questões bem mais complexas. Esses médicos são enviados para trabalhar fora do país, mas recebem apenas uma fração do salário pago pelos governos que contratam os serviços. A maior parte do valor vai direto para o governo cubano. Para muitos, isso é uma oportunidade de ajudar pessoas e também de melhorar suas condições de vida. Mas a realidade nem sempre é tão simples assim. Além da baixa remuneração, os profissionais enfrentam desafios como restrições de liberdade e uma fiscalização rigorosa por parte das autoridades cubanas. E mesmo com o reconhecimento internacional de sua excelência, muitos médicos relatam sentir que seu trabalho não é valorizado financeiramente. Ao mesmo tempo, a formação médica em Cuba é gratuita e acessível, o que leva muitos jovens a ingressar na profissão
missão com o sonho de ajudar e, quem sabe, participar dessas missões internacionais. No entanto, o que deveria ser uma oportunidade de crescimento e valorização se transforma em uma jornada cheia de desafios. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades você achou mais bizarra? Compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio da Cuba nos comentários. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.